Bom dia! Que a presença do Espírito Santo inunda a sua vida, a sua casa, o seu carro, o transporte onde você está, o ambiente onde você se encontra. Talvez você esteja na rua, num shopping, talvez você esteja no médico, talvez você esteja numa prisão, numa loja. Eu não sei onde você se encontra, num shopping, num ginásio, onde quer que você esteja, que você sinta o toque, a presença do Espírito Santo, sabe? O nosso Deus é um Deus poderoso e a presença dele não cabe dentro de uma caixinha. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, e você, pela fé, você pode sentir o poder do Espírito Santo aí onde você está. Você pode sentir um abraço de Deus, sentir um toque de amor sobrenatural como você nunca sentiu. Pode sentir uma paz sobrenatural. Você pode ser tocado agora aí neste momento e ser curado da sua pior enfermidade física, espiritual ou emocional. Em nome do Senhor Jesus, eu agradeço por milagres, agradeço pela presença do Espírito Santo na sua vida. Em nome do Senhor Jesus, consagro esta mensagem ao Senhor, que é uma mensagem de alegria hoje, mas Deus conduziu para orar desta forma, e isso é importante, é que nós não sejamos tão formaisinhos nas coisas de Deus e deixemos o Espírito Santo de Deus fluir. Então, hoje é dia 4 de fevereiro, quero abençoar o seu dia, que os anjos do Senhor estejam aqui acampados ao nosso redor para ministrarem também ao seu coração. O título aqui da nossa mensagem é O Segredo da Alegria do Cristão. Então, talvez você tenha dias que se sente triste e é normal às vezes, mas não é normal você manter-se triste. Existem alguns ensinamentos que o Senhor nos deixou nas Escrituras Sagradas para que nós nos fortaleçamos na alegria do Senhor, não é? E aqui em Salmo 35:9 diz aqui o seguinte. Eu vou ler primeiro numa tradução e depois vou ler na King James atualizada. Diz assim: e a minha alma se alegrará no Senhor, alegrar-se-á na sua salvação. Então, a sua alma, eu ontem falei acerca das nossas emoções, não é? Onde está, é no nosso coração que elas habitam, os pensamentos, emoções, onde as emoções são formadas é no coração. E aqui diz: a minha alma se alegrará no Senhor. Isto aqui é Davi. Davi tinha um hábito muito maravilhoso que era de falar para a sua alma. E ele disse assim: alegrar-se-á na sua salvação. Quem é o nosso Salvador? Agora diga-me você, quem é o seu Salvador? Em que é que você se tem alegrado? Sabe porque é que muita gente às vezes está triste? É porque a pessoa está com a expectativa nas coisas erradas, nos resultados, às vezes em coisas que ainda não foram respondidas, em milagres que ainda não aconteceram, coisas que ainda faltam. Mas quando nós colocamos os nossos olhos em Jesus, nosso Salvador, as coisas começam a fluir primeiramente dentro de si. Eu vou ler aqui na King James, que diz o seguinte: então todo o meu ser, eu estou a ler nesta tradução porque achei muito lindo. Então todo o meu ser transbordará de gratidão ao Senhor e se regozijará na sua salvação. Então a alegria vem com uma sensação de gratidão também, porque você só sente alegria quando você tem a certeza de algo, você sente um sentimento de gratidão. Agora, experimente pensar ao contrário. Experimente pensar quando a pessoa está insatisfeita, naqueles dias que você está insatisfeito, que não sente gratidão em nada, essa pessoa não tem alegria. Então é completamente o inverso. Começa a haver tristeza, murmuração. E o que é que isso atrai? Atrai problemas para a vida da pessoa. Mas o foco desta alegria e desta gratidão é na salvação. E o nosso Salvador é Jesus. Então, Jesus é a nossa fonte de alegria. Ele é, como diz lá no livro de 1 Pedro 1:8, que diz, ele é um gozo inefável e glorioso. Então, Jesus é a resposta para todas as tristezas, para todo o cansaço, para todo o desânimo. Repare nas coisas que Jesus dizia: vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Orem em meu nome e recebam, vocês não recebem porque não pedem. Então, Jesus
nele você encontra tudo aquilo que necessita para ser feliz, sim, para sorrir. Cristo pode transformar o desânimo, o abatimento da sua vida em otimismo e entusiasmo. Então, isso são resultados de quando você começa a conhecer o caráter de Jesus, você começa a entender o coração dele e você vai se alegrar porque sabe que tem ali um amigo sempre presente consigo. Ali, no livro de Provérbios 17:22 diz o seguinte: o coração alegre é um bom remédio, mas o espírito abatido virá a secar os ossos. Então, nós temos que estar atentos, muito atentos aos sinais, porque Jesus tinha sentimentos, as Escrituras Sagradas nos falam de sentimentos, se o próprio Espírito Santo se entristecia, não é? Então, temos que estar atentos aos sinais, porque não é, nós ainda não estamos com o nosso corpo glorificado. Nem Jesus, quando esteve aqui na Terra, quando passou aqui na Terra, já tinha o corpo glorificado, não é? Só depois dele ir para cima é que teve o corpo glorificado. Nós temos que estar atentos a essas coisas. Porquê? Porque você às vezes até tem que ser até intencional. Por exemplo, se você quer ter o coração cheio de alegria, tente buscar mais a Jesus, tente procurar nele motivos para se alegrar. Lembre-se eu por acaso tinha aqui uma nota, eu hoje estava aqui a ver umas coisas antigas que eu tinha, umas notas que eu tinha num caderno, e eu tinha aqui até um post-it, tinha aqui uma coisa que eu apontei tão simples, que eu escrevi assim: isto é para não esquecer mais. Ou seja, deixa-me cá ver, agora não me lembro, mas eu agora não vou procurar, senão vou aqui atrasar, vou aumentar aqui muito o tempo da mensagem. Então, eu tinha escrito para nunca esquecer que onde está a minha paz e alegria é eu lembrar-me do que Jesus fez por mim, lembrar-me do primeiro amor, lembrar-me da alegria da salvação. Ou seja, o que é que acontece com algumas pessoas, e às vezes connosco, até se não tivermos cuidado, é que se nós pensarmos que a nossa alegria só é, não quer dizer que você não se possa, obviamente que você vai se alegrar com coisas, com Deus concede os desejos do seu coração, não é? Mas se você só se focar naquilo que está à espera de Deus, das bênçãos, das respostas, dos milagres, daquilo que você tem orado e pedido em oração, se você se focar só nisso e se esquecer da salvação, que é o maior presente, que é Jesus Cristo, que é a vida eterna, você vai ficar com o espírito abatido. Porquê? Porque fica cansado, está focado no lado errado. E isso acontece o quê? Começa a secar os ossos. Então, tenha atenção aos sentimentos que há nos ossos. Isto é muito profundo. Isto é profundo, é espiritual e até a ciência comprova isto, sabia? Então, os ossos, você tem que ter cuidado com os seus ossos. Guarda os seus ossos da tristeza, guarda os seus ossos para que você não ande aí abatido, angustiado. Busca a alegria, encha-se da alegria do Espírito. É um fruto, é um gomo do fruto do Espírito. E você talvez diga assim: mas não tem motivos. Tem Jesus é o motivo da nossa alegria. Foque-se nele. Aquilo que você não pode fazer, ele pode fazer, mas você buscando a paz e olhando para ele, você vai tirar o seu foco dos problemas e vai evitar com que os seus ossos fiquem secos. Ossos secos perdem a vida, perdem a alegria, começa aquilo e até resplandece para o rosto. Então, eu até trouxe aqui uma historinha. É apenas uma pequena. Foi uma vez lá no Oriente que havia um pastor de ovelhas que tinha um violino e o violino dele estava muito desafinado e aquele homem não tinha como afinar o violino. Então ele ficou muito desesperado e naquele tempo, não é? Ele escreveu para a estação de rádio e pediu-lhes para uma certa hora em específico, num dia certo, para tocarem um dó, ou seja, tocarem uma nota de dó. E os funcionários da rádio decidiram atender àquele pedido do senhor, daquele pastor de ovelhas. E naquele dia, como ele pediu, aquela hora, naquele minuto, o dó foi transmitido e o violino daquele senhor foi afinado. Então, novamente,
a cabana, o lugar onde aquele senhor morava, já podia ecoar com aquela alegria daquela música. Ele sentiu uma grande alegria. E o que é que porque é que eu estou a trazer aqui esta historinha? É porque quando você procura se alinhar e se afinar com Deus, quando você procura o som de Deus, procura, vai como este homem aqui, ele esforçou-se para afinar o violino. Você também tem sempre as mãos de Deus estendidas para si, você tem sempre o caminho, a verdade e a vida que é Jesus disponível para que você vá a Ele e você se alinhe com Ele e aí você possa ter a sua casa. Ali naquele caso foi a casa do Senhor, mas você ter o seu coração cheio de alegria, a sua alma cheia de alegria. Amém? Então, quando você vive afinado e alinhada com Deus, você encontra-se rodeado e rodeada pela presença de Deus e Ele traz solução para os seus problemas e alegria para a sua vida. Posso orar por si? Paizinho querido, Senhor, o Senhor é o nosso cântico, o Senhor é o louvor que nos alegra, o Senhor é a alegria que nos traz paz, o Senhor é o caminho, a verdade e a vida. Nós louvamos, bendizemos ao Senhor e agradecemos por tudo aquilo que o Senhor já fez por nós. Eu peço que o Senhor perdoe, Senhor, todas as vezes que nos focámos em coisas que não nos trazia vida, que nos distraímos, Senhor, que ficámos com os nossos olhos postos nas Tuas bênçãos e não na Tua salvação. Mas agradecemos também porque o Senhor também traz bênçãos. Pai, obrigado, Senhor, pelo encontro que nós tivemos com o Teu Espírito, com o Senhor Jesus. Obrigado, Senhor. Ajuda-nos a afinar o nosso coração, a alinhar o nosso coração continuamente com a Tua vontade, Pai, e a viver, para que possamos viver as nossas vidas com harmonia e paz, alinhados com o plano e o propósito que Tens para nós, Senhor. Nós Te amamos e adoramos em nome do Senhor Jesus e agradecemos por este alinhamento, por este afinamento, em nome de Jesus. Amém?